pergunta pelo WhatsApp da Amanda: se um homossexual pode exercer ministério na igreja. Depende da igreja. Se for a igreja chamada inclusiva, que é uma igreja de homossexuais, pode. Agora, se nós estamos falando de uma igreja que pratica a fé cristã, baseada nas escrituras, e entende biblicamente que esta prática é uma prática equivocada, não faz sentido ela exercer ministério na igreja, uma vez que ela estará dando um mau exemplo para aqueles que estão dentro da igreja. Então, ou seja, tem que primeiro haver o arrependimento, haver mudança de vida, haver testemunho de vida, para que se participe de um ministério. De qualquer forma, o que eu sou radicalmente contra é aquela história do famoso banco, que foi criado dentro da igreja. Está no banco 6 meses, está no banco 8 meses. A pergunta que eu faço é: a Bíblia nos diz tempo para perdão de pecados? A Bíblia fala assim, para tal pecado 3 meses de banco, para tal pecado 6 meses de banco. Isso foi criado pela igreja. Isso é uma mania que foi criada no meio da liderança, no meio dos pastores. Quando na realidade o tempo, qual é o tempo? É o tempo do arrependimento. Então, se houve arrependimento, esse arrependimento foi genuíno, por isso que a Bíblia diz que é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens sentenciam, condenam e não apenas põem a pessoa no banco, expõem a pessoa. Eu participei de um evento em que o pastor chamou na frente 3 casais jovens, heterossexuais, homem e mulher, só que na semana anterior o pastor pregou sobre pecado enterrado, que não existe pecado enterrado, você tem que confessar o seu pecado. Eles se sentiram constrangidos, foram até o pastor e pediram perdão. Olha, pastor, aconteceu assim, 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 nós pecamos e tal, e contou. O pastor falou: não, fiquem tranquilos, voltem no culto domingo, vamos caminhar junto, Deus vai abençoar vocês. Quando foi no domingo, culto lotado, ele chama esses 3 casais na frente. Eu ia ministrar a palavra nesse dia. Sabe quando você ministra assim, já quebrado, arrebentado? Você fala: cara, o que eu vou falar agora aqui? Acabaram com a igreja, pô. Chamaram os 3 casais, ele pediu: eu queria que os 3 virassem para frente. Eles olhando para a igreja, o pastor disse: olha, vieram conversar comigo essa semana, os 3 estão em pecado e a partir de hoje estão excluídos do corpo desta igreja e permanecerão no banco por 6 meses. Moral da história: os 6 casais saíram da igreja até hoje. Não querem saber de igreja, não querem saber de pastor. Então nós vivemos um regime legalista e que a gente expulsa as pessoas. Então, houve o pecado, seja ele qual for, inclusive a questão da homossexualidade, chame a pessoa, traga para perto, caminhe com ela, reintegre ela à igreja e mostre a ela que o que mais vale é o amor. E aí ela vai falar: opa, peraí, vale a pena estar no meio desse povo, porque esse povo me ama, esse povo está me mostrando certo, está me mostrando errado. O que nós não podemos ser é negligentes. Em nome de vamos trazer todo mundo para dentro, deixa e vamos fazer aquela mensagenzinha oba-oba. Não, nós temos que nos posicionar, mas nós temos que amar. Amém. Sua pergunta, meu filho. Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte: meu filho faz tratamento psicológico, ele tem déficit de atenção e hiperativo. Essa semana juntou os pais de todas as crianças e na conversa eles começaram a mencionar que os filhos sofrem bullying na escola, motivo de algum ato feminino. Eles costumam andar na ponta dos pés, e isso gera que eles os amigos chamam de bicha, coisas parecidas, E aí eu fiquei me perguntando e me questionando o que eu poderia falar com aqueles pais e como foi ministrado com relação aos hormônios. E até citou uma pessoa da celebridade que turbinou com hormônios masculinos para que se colocasse. Seria uma situação de aconselhar a procurar isso ou somente através da oração? O que seria o próprio posicionamento que nós poderíamos ter nessa situação? No caso, eu que tenho acesso a esses pais. Como é teu nome, querido? Jonas. Jonas, o grande problema da igreja é a gente imaginar que tudo se resolve na oração. Aí talvez alguns vão dizer assim: esse é um pastor que não crê na oração. Não, eu creio na oração, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus transforma. Mas, querido, eu creio também que Deus nos deu inteligência, e deu inteligência aos homens, Deus nos deu a ciência. Então existe um conflito entre a ciência e a igreja, quando na verdade esse conflito não precisa existir. Nós precisamos entender que Deus deu ao homem a inteligência, e através da inteligência do homem tem a possibilidade de nos ajudar. Então, no caso de uma criança como essa, nós não sabemos, a gente precisaria avaliar essa criança para verificar: não, peraí, é um problema hormonal? Para saber se é um problema hormonal, ele vai ter que passar por exames, ele vai ter que fazer exames para verificar a quantidade de hormônios que tem, se há essa tendência ou não. Além disso, existe uma questão social. Se esta criança, seja ele menino, e ele está sendo criado, por exemplo, o pai é ausente,
O pai viaja muito, o pai roda o mundo inteiro, ou ainda que ele esteja presente, mas ele é presente, ele é corpo presente, mas ele não pratica, ele não está junto com a família. É um pai grosso, é um pai agressivo. Essa criança começa a ter como referência quem? A mãe. Não quer dizer que ele vai se tornar um homossexual, mas ele passa a ter como referência a mãe, e os trejeitos dele, peraí, ela é legal, ele é o bicho ruim, então eu não vou agir como ele, eu vou agir como ela. Então eu até aconselho, quando a gente aconselha pais, a gente fala, meu filho, joga bola com o teu filho, brinca de carrinho com o teu filho, mostra para ele o teu jeitão, esteja junto com ele, porque o pai acaba negligenciando o cuidado, deixando aos cuidados da mãe, e acaba de repente tendo esse tipo de problema. Então seria importante primeiro aconselhar este pai, ou seja, pega o teu filho, leve ele num psicólogo, de preferência um psicólogo cristão, para que possa dar um diagnóstico mais preciso. Se o problema for hormonal, há solução. Existem tratamentos, existem injeções, existem remédios para que este hormônio se estabilize e esta criança possa mudar sua prática. Se essa prática ela vem a partir do comportamento, pelo exemplo do pai e da mãe, pela ausência do pai ou pela ausência da mãe, então peraí, pai, caminhe mais perto do teu filho e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, eu estou falando do relacionamento desta criança, mas e com relação aos pais em geral, que foi a tua pergunta, a gente chama isso de terapia de grupo. De repente seria importante marcar uma reunião com os pais e mostrar para eles, não é para que aceite, e aí é aí a grande discrepância, é aí a bifurcação. Uma coisa é ensinar o seu filho a aceitar a diversidade, que esse é o grande movimento que os homossexuais têm feito. Obrigado a sociedade a aceitar que é algo normal. Então, ou seja, se nós como cristãos não acreditamos pela base bíblica que isto é algo normal, poxa, não queira enfiar na nossa cabeça que é, porque nós acreditamos que não é. Ao mesmo tempo, nós temos como enfiar na cabeça da sociedade que é? Também não. Nós temos que ter esse equilíbrio de mostrar na nossa prática de vida a mudança que é ser um cristão, caminhar com Cristo e assim por diante. Então, conversar com esses pais e mostrar o seguinte: a questão não é aceitar ou não. Não, mas eu não aceito, porque aí isso pode ser homofóbico mesmo. Ele pode ser o cara que tem repulsa e que fala, não, se deixasse, eu dava uma surra, porque não tem pai que é assim. O filho assume a homossexualidade, ele fala, eu vou dar uma surra nesse menino, como se a surra fosse adiantar, como se a surra fosse mudar. Não muda, é o contrário, ela só prejudica. Ela só atemoriza mais e só afasta mais a pessoa. Ela fala, agora é que eu vou ser mesmo. E aí ele vai e se arrebenta na vida, seja qualquer tipo de prática, a homossexualidade, a prostituição, e deixando claro que não estou fazendo comparativo de uma com a outra. A homossexualidade é igual à prostituição, é igual à droga? Não, estamos separando isso. Mas conversar com os pais para que a gente tenha essa convivência, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. No meio da igreja, a grande conversa é sinal da cruz, cruz credo, repreende, é demônio e sai fora. Hoje nós estamos aqui, eu creio que Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está abrindo nossa mente enquanto liderança, de entendermos que a postura da igreja não deve ser essa. Qual é a função da igreja? É ser imitadores de Cristo. E o que Cristo fez? Quando veio a mulher adulta, ele falou, quem tem pecado atire a primeira pedra. Quando todo mundo saiu, ele falou, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ensinar que não deve pecar, que não deve ter estas práticas, porque nós acreditamos nela, mas ao mesmo tempo, vamos caminhar junto. Se Jesus fez isso, nós temos que ser iguais. Exemplo dos fiéis. Ok? Aproveitando a pergunta do Jonas, você acredita na entrada do homossexualismo por indução? Tipo assim, aquele moço tímido que não se relaciona com menina nenhuma. De repente ele descobriu o problema, sou homossexual. Mas não tenha dúvida. Esse é um fenômeno da mídia. Ou seja, a mídia hoje colocando isso como algo normal. Então existe um termo por muito tempo, ainda existe, mas hoje até você falar isso é considerado homofóbico, que é sair do armário. Né? Então você, o camarada saiu do armário. Então quando ele saiu do armário é porque ele estava escondido, ele era um homossexual, e aí ele saiu do armário, ele veio para frente das câmeras e disse, eu sou um homossexual. Isso muitas vezes acontece, essa indução, não somente da mídia como da sociedade. Ou seja, eu me lembro de um caso muito próximo, de uma pessoa muito próxima, que ela começou a ter esses desejos homossexuais, os trejeitos e assim por diante. E automaticamente é aquele chamado de enrustido. Como a sociedade condena, como todo mundo condena, eu vou ficando meio que escondidinho. E aí a família pegou e falou assim, olha, vai num psicólogo, porque aí você vai resolver o problema. Foi. Quando foi no psicólogo, o psicólogo obviamente não era um psicólogo cristão, portanto não crê na palavra de Deus, e o psicólogo usou inclusive não é um dilema, mas uma das correntes da psicologia chamada de rogeriana, de Carl Rogers, que é o self-ideal. O que é o self-ideal? É você encontrar em você o ponto de equilíbrio sem se preocupar com ninguém externo.
Ou seja, eu assumo tal condição e pouco importa o que os outros vão pensar de mim. E essa pessoa usou, ela era dessa corrente rogeriana, sim, e ela disse para a pessoa o seguinte: peraí, você é homossexual? Ah, eu sou, mas eu não sei. Então assume. Moral da história, ela assumiu. Então seja. Então existe essa indução. Essa indução ela é clara, e principalmente da mídia. Quando começa a colocar beijo de homem com homem, mulher com mulher na televisão, isso vai se tornando algo normal, e as pessoas automaticamente, então é normal aceitar, é normal eu conviver assim. Existe a figura, inclusive, dentro desta questão sexual, do bissexual. É o camarada que ele é heterossexual, ele tem relação com mulher, mas ele também aceita ter relação com homem. Ou seja, ele não é um homossexual convicto, olha, eu só quero do mesmo sexo, mas ele aceita ter relação com os dois sexos. Isso absolutamente induzido pela mídia e pela questão social que nós vivemos hoje. Ok, pastor. A sua pergunta, meu querido. Paz do Senhor Jesus para todos. Sou o pastor Orlindo. Pastor Cláudio, o senhor usou o texto de João 8, no verso 11, que Jesus diz para a mulher: vai e não peques mais. Como é que eu trabalho com a situação dentro da igreja quando alguém está membrado há muitos anos praticando a mesma coisa? Se eu não posso, se eu for punir, eu estou agindo errado, e se eu não punir, muita gente cobra que eu estou incumprindo o erro. Quero saber como é que eu vou agir dentro de uma situação dessa. Elas membram na igreja há muito tempo, mulher com mulher, ou homem com homem, há muitos anos, conhecem a palavra. Eu quero saber como é que eu vou agir numa situação dessa, porque tem uma cobrança de uma liderança, tem cobrança de pessoas da igreja dizendo: vocês estão incumprindo o pecado. E eu tenho medo de agir e ver que aquelas pessoas possam se perder também. Então é uma situação muito complicada. Eu falo que a gente, mesmo ministrando já, a gente não tem preparo para agir numa situação dessa. Então eu queria saber a orientação dos irmãos e principalmente do pastor, em nome de Jesus. Amém. A pergunta do irmão é muito pertinente, porque eu sou pastor há 18 anos, Cláudio, e eu já enfrentei homossexualismo na igreja, o problema da homossexualidade, e isso que ele está falando é realmente um quadro muito presente nas igrejas, muito sério, porque o pastor muitas vezes, ele exercendo o amor para com a pessoa, às vezes ele sofre, às vezes não, praticamente quase que todo sempre ele vai sofrer pressão da própria igreja, das próprias pessoas da igreja. E aí, pastor, o que você vai fazer? Como é que você vai resolver? Não é? Eu enfrentei esse problema, eu entendo o que o irmão está fazendo, e eu acho que a sua opinião agora é muito importante. Claro, a pergunta, como o senhor comentou, é absolutamente pertinente, mas eu quero fazer novamente uma ressalva de que isso não se refere somente ao homossexualismo ou homossexualidade. Isso refere-se a todo e qualquer tipo de prática que vá contra a palavra de Deus. Então a pessoa, ela vive amigada, é homem com mulher, mas ela está amigada dentro da casa dela. O que a gente faz? Condena, manda para o inferno, traz para perto, envolve ministério ou não. Então isso envolve todo e qualquer tipo de área. Embora hoje o foco, como a gente está falando sobre homossexualidade, sobre homofobia, esse assunto é o assunto que nos vem à mente, obviamente. De qualquer forma, pastor Arlindo, eu creio que o mais importante, que a gente precisa fazer isso, é ensinar a igreja a amar. Porque infelizmente, e se a gente for falar principalmente das igrejas mais históricas, o grande passo que as igrejas sempre deram foi: se a pessoa está fora daquilo que nós acreditamos ser a verdade, manda embora da igreja. E eu lembro de uma época, olha que eu sou novo, hein? Mas eu lembro de uma época, no início da minha trajetória cristã, em que os pais diziam o seguinte: ó, se você tiver numa calçada e o camarada vier, pula para outra, nem cruza com ele. E quantas pessoas hoje estão no mundo e não querem nem saber da igreja, porque a igreja deixou esses camaradas de lado. Então, quando se fala em envolver em ministério, meu posicionamento já foi dado na outra pergunta, ou seja, é difícil você envolver no ministério uma pessoa que está na prática do erro, segundo a palavra de Deus, você já pregou, você já ensinou, ela continua na prática, e envolver em ministério. Aí seria negligência. Agora, você vai mandar a pessoa embora da igreja? Não vejo sentido nenhum nisso. E a cobrança da igreja, aí se a gente for para igrejas mais tradicionais, que tem aquela administração familiar, aí é pior ainda, tem famílias que dominam a igreja. Tem famílias que é um troço do capeta. Tem um filme chamado Em Nome de Deus, um filme muito bom, um filme da editora Graça, e que da Graça Filmes, e que esse filme mostra uma mulher batista, em que ela recebe o pastor na sua nova igreja, foi eleito inclusive pela igreja, e ela coloca ele na casa. E como ela não concorda com algumas atitudes do pastor, ele começa a investigar a história, é um filme de suspense, e quando vai chegar na história, vê que ela matou o pastor anterior. O pastor morreu e por isso ele foi substituído por outro. Ela matou o pastor anterior em nome de Deus, em nome da fé.
Não, esse pastor aí, ele está errado, porque a Bíblia diz isso, ele está fazendo outra coisa. Peraí, ela matar o pastor, tem lógica com a Bíblia? Então, em nome de Deus, ela lê uma parte das Escrituras e não lê a outra. Então, quando a pessoa disser para você assim, isso acontece em qualquer igreja, e como o pastor Alexandre disse, aconteceu na igreja dele, eu creio que acontece na nossa aqui. Caso de piercing, por exemplo, pessoas que chegam tatuadas na igreja. Eu cheguei a preparar a minha igreja, dizer, irmãos, vão chegar aqui pessoas com piercing, tatuadas. O que nós vamos fazer? Torcer o nariz para elas? É o contrário, abraçá-las, trazer para perto, dizer, querido, eu te amo em Cristo Jesus. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que transformamos, não somos nós que arrebentamos com a vida de ninguém. Se a gente tentar fazer isso na marra, essa pessoa vai ser crente dentro da igreja, vai ser um crente falso, mas na hora da salvação ele não vai junto. Eu prefiro ao contrário, a pessoa ser julgada pelos homens e pelos fariseus que estão dentro da igreja, que são os membros da nossa igreja, mas quando chegar lá no céu, a Bíblia diz que muitos ficarão surpresos, porque alguns entrarão e outros não. O arrependimento, a pessoa estando dentro da igreja, ela vai ouvir a palavra, e ouvindo a palavra ela vai ter a chance de transformação. Glória a Deus. O irmão tem uma pergunta. Ok, então só antes dessa pergunta, só agradecer o pessoal que está nos ouvindo pela rádio. Daqui a pouco a rádio sai do ar aí, até pelo final do tempo do nosso programa. Mas que Deus abençoe a tua vida. A gente continua lá pelo Facebook, tanto no meu Facebook pessoal, Cláudio Apolinário, como também pelo Facebook Conselho de Pastores da capital de São Paulo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus.